bênção na vida deste povo. Eu peço a tua unção sobre cada um deles. Eu peço a tua glória sobre essas vidas. Eu peço a unção que despedaça e quebra todos os grilhões do inferno, para despedaçar e para quebrar todas as amarras, as algemas que o diabo tem colocado na vida deste povo. Meu Senhor, ilumina cada alma aqui representada. Ilumina cada vida que se faz presente aqui diante do Senhor. Essas pessoas precisam do teu Espírito. Elas necessitam do teu poder, da tua unção, da tua luz, da tua plenitude. Ó amado Deus, poderoso Senhor, vem fluindo sobre cada vida, vem fluindo sobre cada pessoa. Ilumina essas vidas, que sejam santificadas pelo Senhor e que o poder do Senhor esteja sobre cada pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fluir sobre a vida deste povo, abençoando, santificando, fazendo deste povo um povo vitorioso, um povo vencedor, um povo que recebe a graça, a misericórdia do Senhor. Meu Deus, nessa quarta-feira em que nós estamos aqui orando pela família, clamando o teu santo poder sobre os familiares desse homem, dessa mulher, nós pedimos a tua bênção sobre cada vida e sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Pai, como eu sempre te peço, que não seja aqui o homem em cima do teu altar, mas seja o teu Espírito através, para abençoar, edificar e santificar em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Bom dia aos irmãos que estão aqui na igreja, por favor, pode sentar. Hoje tivemos um probleminha técnico, na nossa transmissão, por isso estamos começando um pouco mais tarde. Desculpe e obrigado pela paciência de vocês, Mas graças a Deus resolvemos tudo. Por mais que os inimigos tentem nos parar, Deus é maior e operando o Senhor ninguém impedirá. O que nós temos que aprender é perseverar, e a nossa perseverança nos leva às bênçãos, e as bênçãos de Deus nos faz mais do que vencedores. E louvado seja o Senhor por causa disso. Meus amados irmãos em Cristo, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Hoje o título da nossa mensagem é O Verdadeiro Tesouro. O verdadeiro tesouro, em nome de Jesus. O verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro, irmãos. Nome de Jesus. O verdadeiro tesouro. Amém? O verdadeiro tesouro. Mateus 6,33, acharam aí na Bíblia? O verdadeiro tesouro. Então vamos lá, começar aqui a nossa mensagem. Vou passar aqui para algumas pessoas, para que elas possam desfrutar das bênçãos que o Senhor tem nos dado, e todos possam se alimentar da boa palavra de Deus. Mateus 6,33, o título da mensagem, o verdadeiro tesouro. Mateus 6,33, ele declara, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus nos coloca prioridades, meus irmãos. O que é que tem acontecido muito conosco?
Nós não temos dado valor às prioridades que o Senhor Deus está nos ensinando. E a gente tem que aprender a colocar, sim, as prioridades de Deus em primeiro lugar. Porque tudo que Deus nos fala, tudo que Deus nos revela, tudo que Deus nos pede é para o nosso bem e para o bem da nossa família. Então nós precisamos, meus irmãos, ter essa prioridade que Deus tem nos dado. Nós precisamos nos colocar nesta prioridade do Senhor Deus, para que possamos reverter todo e qualquer quadro que o inimigo esteja lançando contra as nossas vidas, contra o nosso coração, contra cada um de nós, irmãos. O que o diabo tem tentado nos fazer, a gente precisa reverter a situação. E como é que a gente reverte, pastor? Quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça? Jesus. Então, quando a gente busca a palavra, quando a gente busca o Senhor Jesus, quando a gente está nessa comunhão sincera, verdadeira, com o único e verdadeiro Deus, a gente consegue vencer todos os obstáculos que o inimigo tenta contra as nossas vidas, que o inimigo tenta contra cada um de nós. E é isso que você precisa colocar no seu coração. O que é que o diabo tem se levantado? O que é que o diabo tem feito? O que é que Satanás tem agido contra você? Meu irmão, põe as prioridades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dele, as demais coisas serão acrescentadas. Veja só o que é que o Senhor fala lá em Mateus 13, versículo 44. Veja o que o Senhor Deus nos coloca como prioridade em Mateus 13, versículo 44, perdão. Ele diz aqui o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, Deus está ensinando para nós e mostrando para nós que não existe nada mais valioso, não existe nada mais importante do que nós desfrutarmos desse tesouro do reino dos céus, desse tesouro que Deus tem para nos dar, que Deus tem para nos oferecer. E é essas prioridades que Deus espera, né? A palavra é bem clara: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou. Então o homem foi e achou um tesouro. Ele achou um tesouro. Ele diz o quê? E escondeu. Ele achou o tesouro e escondeu. E pelo gozo, pela alegria desse tesouro, né, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então Paulo mostra muito bem sobre isso. Paulo era uma autoridade judaica, mas ele renegou tudo isso para servir a Deus, para ter no reino de Deus. É as prioridades, irmão, da nossa vida. Né? Todos nós que estamos aqui em comunhão com Deus, que fazemos a obra de Deus, nós tivemos que rejeitar alguma coisa, nós tivemos que renegar alguma coisa. Eu me lembro do meu chamado. Eu tinha uma empresazinha de sonorização, né? E fazia os meus eventos, e estava voltando depois de um ano trabalhando, mas eu me lembro quando Deus falou no meu coração: aqui não é mais o teu lugar, larga tudo isso. E eu larguei tudo aquilo. Eu me lembro quando Deus tocou no meu coração para que eu saísse de casa e fosse para a igreja trabalhar gratuitamente para a obra do Senhor. Eu me coloquei como um obreiro voluntário em tempo integral. Seu salário, pastor, nenhum. Eu fui pelo amor. Eu era uma pessoa morta que Deus me deu vida. Então eu fui pelo amor, né? E passei um bom tempo fazendo a obra pelo amor. E depois Deus nesse período, Deus nunca me deixou desamparado. Deus sempre supriu. E a obra do Senhor está cheio de testemunhos iguais ou maiores do que este meu, de pessoas que verdadeiramente tinham ouro em pó
e deixaram esse ouro, esse tesouro material, carnal, para desfrutar do ouro verdadeiro, do tesouro verdadeiro, que vai nos suprir por toda a nossa eternidade. E é essa fé, meus irmãos, que Deus espera que você tenha. É essa fé que Deus espera que o Espírito de Deus venha convencer você do pecado, da justiça e do juízo, para que você possa desfrutar. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Versículo 45, por favor. É que ele diz mais: outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Versículo 46, por favor. E encontrando uma pérola de grande valor, preste atenção agora nisso, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então Deus mostra para nós, irmãos, que a palavra dele é o maior tesouro que nós podemos ter e desfrutar dele. Então Deus dá para nós esse verdadeiro tesouro. Ele quer que todos nós venhamos desfrutar desse verdadeiro banquete da palavra dele. Então, queridos, qual é o seu verdadeiro tesouro? O que é que você tem colocado como prioridade na sua vida? O que é que você tem buscado, né? Eu tenho falado sempre a respeito das pessoas que muitas vezes têm rejeitado de tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos dado, né? Tem muitas pessoas que, infelizmente, elas não têm desfrutado do verdadeiro tesouro. Ela não tem desfrutado de tudo aquilo que Deus tem dado para ela. Vamos a um exemplo de uma pessoa que realmente buscou esse verdadeiro tesouro. Está lá em Mateus 15, do versículo 21 em diante. Versículo 21. Mateus 15, versículo 21 em diante. Meus irmãos, aqui nós temos muitas revelações da palavra de Deus em Mateus 15, versículo 21, tá? A gente poderia aqui falar muitas coisas, que o Santo Espírito de Deus nos abra aqui um entendimento para que você possa desfrutar de todas essas bênçãos, hein? Mas vamos aqui algumas revelações que vai nos ajudar a ter foco, a ter além de foco, a ter uma experiência, né, na presença do único e verdadeiro Senhor, na presença do verdadeiro Deus que nos dá todas as coisas. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente o quê? Endemoniada. Então nós estamos vendo aqui uma mulher com problema, uma mulher com dificuldade, uma mulher sofrendo, padecendo com a situação adversa, né, que o inimigo impôs sobre ela. A palavra do Senhor mostra, ensina aqui para nós, que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Preste bem atenção nisso. Ora, se havia um demônio dirigindo a filha dela, a Bíblia não descreve o que é que ele a particularidade que ele estava fazendo. Mas o que é que nós podemos supor, baseado em João 10:10, que o ladrão não vem senão a quê? A roubar, a matar e a destruir. E a gente tem que entender que Jesus, ele veio nos dar vida, e vida com o quê? Com abundância. Então, o ladrão veio roubar, veio matar e veio destruir. Então, a gente tem que aprender, irmão, a ir em cima daquele que rouba, daquele que mata e daquele que destrói. Então, se ela estava miseravelmente endemoniada, então ela estava com o inimigo, que estava miseravelmente matando, miseravelmente roubando e miseravelmente destruindo. Então a ação do diabo
estava sobre a vida desta criança. E essa mulher, vendo a sua filha desse jeito, foi atrás de quem? Foi atrás daquele que tem um poder para libertar, daquele que tem um poder para transformar as vidas, daquele que tem um poder para fazer das pessoas vitoriosas. Então, essa mulher, ela foi: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Davi era descendência de que Jesus veio. A misericórdia, porque, lembre-se aqui no caso, essa mulher estava antes da cruz do Calvário. Jesus não tinha consumado a obra ainda. Mas, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um aparente desprezo, um aparente não estou nem aí para a sua situação. O versículo 23 mostra justamente isso. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ou seja, diante do clamor daquela mulher, Jesus ficou o quê? Calado. Jesus não falou nada. Irmãos, tem muitas vezes que situações estão acontecendo sobre nós e a gente ora ao Senhor e o Senhor permanece quieto, o Senhor permanece calado. Isso é angustiante para nós, né? Isso é uma situação muito adversa para cada um de nós. Mas Deus se cala por quê? O que Deus quer? Que a gente cresça na fé, que a gente amadureça, que a gente vença, né? Importante, veja só. Eu gosto sempre de mostrar para vocês Hebreus 11:6. O que é que diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6? A palavra diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam, né? Então, sem fé é impossível. Então, é importante que a pessoa tenha fé. E como é que a pessoa tem a fé? A fé vem, Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Agora, Hebreus 11:1. O que é a fé? A fé é o firme fundamento, é a certeza, é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam, que é aquilo que eu estou esperando, e a prova, a convicção das coisas que não estou o que, irmão, vendo. Então essa é a fé real, essa é a fé verdadeira. O resto é faz de conta. Então Deus espera que essa fé real, essa fé verdadeira, esteja em nossos corações. Deus espera isso, que essa fé esteja dentro de nós, que essa fé esteja em nós, que a gente possa desfrutar dessa fé abundante, para que a gente possa vencer toda e qualquer astuta cilada do diabo. É importante você ter essa fé dessa forma, essa convicção, essa certeza, para que o diabo não engane você, para que o diabo não tire você da presença, da comunhão com Deus, né? Então, voltando lá, por favor, Mateus 15, versículo 23, Mateus 15, 23, a palavra do Senhor diz, Mateus 15, 23, por favor. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. O pior erro dos discípulos do Senhor, e aí sou eu, é você, somos nós, é quando nós, irmão, queremos dizer o que o Senhor tem que fazer. Ou quando nós temos preconceito. O que é preconceito? É que a gente já tem um preconceito, já tem um conceito de algo. A gente já quer que algo aconteça do nosso jeito, da nossa maneira. E as coisas não vão acontecer do nosso jeito, da nossa maneira. As coisas vão acontecer como Deus deseja, como Deus quer. Deus estava aqui dando uma lição a essa mulher e dando uma lição a mim e a você, para que a gente aprenda qual é a nossa prioridade, qual é o nosso verdadeiro tesouro, o que é que nós buscamos, né? Então, muitas vezes, a gente tem pessoas que vêm até nós: ô pastor, eu não sei mais o que fazer. Você sabe sim. O cristão só tem uma coisa a fazer: continuar perseverando, continuar orando, continuar vindo aos cultos, aprendendo com a palavra, até chegar a essa fé real e vencer o obstáculo.
A gente olha para os nossos heróis na fé, Abraão. Abraão orou 25 anos para que Isaac nascesse. A gente olha para Isaac. Isaac orou 20 anos para que Esaú e Jacó nascessem. Então, para uma bênção brotar, se leva um tempo. E é importante que você esteja fazendo com que, de tudo, para que essa bênção brote. Agora, com uma convicção. 2 Coríntios 1:20. Qual é a convicção que nós temos que ter? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Ele diz para nós, tá? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, por ele o amém, o assim seja, para a glória de Deus por nossa vida, por nós. Então nós temos que ter essa convicção que se Deus nos deu a promessa, Ele quer realizar essa promessa na nossa vida. E mais, né? Sempre gosto de mostrar para vocês, primeira carta aos Coríntios 15:57. Esses versículos eu sempre repito para vocês, são base de fé. São verdadeiros tesouros que você tem que ter dentro de você, para que num momento difícil na sua vida você saiba, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus não te dá a derrota, Ele te dá o quê? A vitória. Então eu estou numa adversidade, meu Pai, muito obrigado que o Senhor me dá a vitória. Essa vitória vem através de Jesus. Meu Pai, em que parte da Bíblia eu não estou entendendo? Me abra o entendimento, me faça entender, para que eu possa vencer essa astuta cilada do diabo, para que eu possa superar esse problema que o inimigo tem lançado contra a minha vida, contra a minha família, para que eu possa restaurar o meu casamento, para que eu possa restaurar a minha vida. Então tudo depende de você, irmão, abrir o coração e entender o que Deus está falando. Então, voltando lá, por favor, Mateus 15, versículo 23, né? Mateus 15, 23. Mas ele não lhe respondeu palavra, e seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, e vem gritando atrás de nós. O que é que essa mulher fez? Qual é a atitude dela? Versículo 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou. O que é que eu expliquei para vocês? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Jesus falou. Era o que a mulher queria ouvir? Talvez não. Mas era o que a mulher precisava ouvir. Por quê? O que é que Jesus estava falando aqui? O que é que Jesus estava dizendo aqui? Uma verdade. E as verdades, irmãos, elas são ditas e muitas vezes nós não queremos entender o que a verdade são ditas. Então, Jesus foi enviado para os seus. Jesus não mentiu. Jesus não falou nenhuma asneira, né? Vamos lá põe aqui na tela João 6,37, por favor, amado. João 6,37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei o que, irmão? Fora. Aquela mulher foi até o Senhor Jesus. Jesus não iria desprezá-la, mas Jesus iria o que, irmão? Tratá-la. Agora, vai tratá-la como? Ele é Deus, Ele sabe como me tratar, Ele sabe como nos tratar. Quem tem mais de um filho sabe que os filhos são diferentes. Cada um a gente tem que tratar de forma o quê? Diferente. Nós não podemos tratar os nossos filhos iguais, porque eles não são iguais. Nenhum ser humano é igual ao outro. Nós somos indivíduos, nós somos únicos de Deus. Nós somos criados em mais semelhança de Deus. E Deus tem a capacidade de tratar, né? No meu caso mesmo, como pastor, que tenho meus filhos naturais, mas tenho muitos filhos espirituais, né? A gente não pode tratar os mesmos filhos da mesma maneira. Cada filho é tratado de forma diferente. E Deus abençoa todos eles, né? Tem aqueles filhos mais brabos, tem aqueles filhos mais meigos, tem aqueles filhos mais estourados, tem aqueles filhos mais pacientes. Então a gente tem que tratar cada um deles como eles são, entender, né? Que nós não podemos aceitar é o pecado, né?
O pecado a gente tem que odiar e partir para cima, mas o pecador a gente tem que tratar. É essa paciência que Deus requer de nós. Ao servo do Senhor não compete contender, né? O servo do Senhor ele tem que ser manso, ele não tem que estar contendendo com nada. Ele tem que estar pronto para explicar, para ensinar, para chamar a atenção de vez em quando, para dar uma dura de vez em quando, mas sempre no amor da palavra de Deus. Então, voltando lá, por favor, Mateus 15, versículo 24, nós estamos. Então, Mateus 15, 24, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verdade. Versículo 25. Então chegou ela e fez o que? Adorou, dizendo: Senhor, socorre. O que é que essa mulher fez? O que Deus pede que nós devemos fazer. Alguém lembra o que está escrito em João 4, versículo 23 e 24? Vamos ver aqui na tela? João 4, versículo 23 e versículo 24. João 4, versículo 23 está escrito: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros o que? Adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o que? O adorem. Versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em que? Em verdade. Então vamos lá, volta lá para o 24, Mateus 15, 24. O que é que nós estamos vendo? Uma mulher que estava com a sua filha miseravelmente o que? Endemoniada. Eu expliquei que a Bíblia não dá detalhe, mas o demônio veio para roubar, matar e destruir. Estava dessa forma. Essa mulher clamou a Jesus. Jesus ficou calado. Os discípulos mandou despedir ela, mandar ela embora. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo diante de suposta rejeição, essa mulher o que? Voltou? Não, ela perseverou. Ela continuou. E continuou de que forma? Adorando, buscando em Deus a solução do seu que, irmão? Problema. Irmão, isso é o que? O verdadeiro tesouro dela. Ela viu que não existia outro tesouro maior do que Jesus. Ela viu que ela deveria buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas seriam o que, irmão? Acrescentadas. Meus amados, quando eu estudo essa palavra, eu sempre me coloco no lugar dessa mulher. Eu sempre me questiono: será que eu, se estivesse no lugar dela, continuaria ou desistiria? Será que eu, se estivesse no lugar dela, quando eu chegasse naquele lugar, buscando solução, ninguém me recebendo bem, né? Às vezes muitas pessoas dão um testemunho: eu cheguei na casa do Senhor, eu fui bem tratada, eu fui bem recebida, as pessoas me trataram com amor, com carinho. Mas se fosse ao contrário? Pastor, eu não ficava naquele lugar. Mas quem é que trouxe você para cá? Não foi o Espírito Santo? Quer dizer, o que é que acontece? A mesma coisa quando tem pessoas que fazem a obra e ela chega para a gente e diz: pastor, eu não vou mais fazer a obra. Sim, mas você não vai mais fazer a obra por causa de quê? Quem foi que te chamou? Quem me chamou foi Deus. Mas o problema é que, pastor, tem uma pessoa assim, tem uma pessoa assada e não está dando. Quer dizer, essa pessoa tem mais poder do que Deus para tirar você da vontade de Deus? É uma coisa muito séria, irmãos, e as pessoas às vezes não se atêm. Pastor, eu não aguento mais, eu não vou mais fazer a obra. Tá bom, é você e Deus. Você não vai prestar conta, não é comigo nem com essa pessoa. Você vai prestar conta um dia com Deus, né? Então, se nós analisarmos os grandes homens de Deus, todos eles passaram por luta, por dificuldade. Mas nem por causa disso eles desistiram de ter comunhão com quem? Com Deus.
Então tem muitas pessoas, irmãos, e aí aonde vem, né? Muitos são chamados, poucos são o quê, irmão? Escolhidos. Meus irmãos, as pessoas dizem, né, que só os fracos estão aqui na casa do Senhor. Mentira. Só os fortes que permanecem, porque os fracos vão tudo embora. Os fracos não permanecem. É só você lembrar dos 32 mil homens que Deus trouxe para Gideão, e quando Deus mandou Gideão falar que os fracos e os medrosos e os covardes forem tudo embora, daqueles 32 mil, 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. Desses 10 mil, quando Deus disse para Gideão, Gideão, eu vou provar esses 10 mil na água. A água é a palavra. Aí eu chamo, eu considero, pelo que eu entendo, né, o batismo de fogo. O batismo de fogo é quando nós, na situação adversa que nós passamos, a gente deixa de agir pela carne e age de acordo com a palavra. Muitas pessoas vão dar conselhos para você agir pela carne, porque vão olhar o lado carnal. Mas você não tem que olhar o lado carnal, você tem que olhar o lado espiritual da coisa, né? É aquele tal negócio do divórcio. O divórcio é pela dureza do nosso coração. Aí a gente vai para Oséias. O que é que Deus fez com Oséias? Casa com a mulher de prostituição. Casou, a mulher adulterou, foi embora. Vai lá, meu filho, vai buscar ela. Buscou, deu dignidade. Ela fez de novo. Vai lá, meu filho, vai buscar ela de novo. Foi lá, buscou de novo. Por que Deus fez isso? Porque Deus mostrou, é isso que Israel faz comigo. Eu pego eles, trago, limpo, dou dignidade, eles vão e me traem, me prostituem. Aí vão embora. Eu vou lá de novo, pego eles, volto, mesma coisa. Quantas vezes nós não fizemos isso com Deus? Quantas vezes nós prostituímos, né, com outras coisas e deixamos Deus para segundo plano? Se o primeiro grande mandamento é honrar a Deus, é buscar a Deus acima de todas as coisas. Mas muitas vezes um filme, uma festa, um sair com alguém, às vezes as nossas prioridades estão diferentes e Deus está olhando para isso. Deus prova o nosso coração, já mostrei isso para vocês lá em Deuteronômio 8, versículo 1, 2 e 3, para ver se nós vamos agir de acordo com a palavra ou fora da palavra. Então essa mulher aqui, ela dá um banho, versículo 25, por favor, ela dá um banho, porque olha só, o que nós devemos fazer? Adorar a Deus, e ela adora a Deus. Por quê? Porque o verdadeiro tesouro dela estava no Senhor. O coração dela estava em Deus. O coração dela não estava em outras coisas materiais, carnais. Ela colocou a prioridade dela. Minha prioridade é servir a Deus. Minha prioridade é buscar a Deus. Minha prioridade é que Deus resolva o meu problema. Então ela adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Versículo 26, aí ela leva outra chapuletada, leva outro descaso, leva outra palavra que aparentemente ela não queria ouvir. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Essa palavra aqui, cachorrinhos, né? Tem muita gente que às vezes não entende o que Jesus quer falar. A palavra de Deus, ela tem que ser discernida espiritualmente. O homem natural não compreende. Vamos lá. O que é um cachorro? É um ser criado por Deus, uma criatura de Deus. O que é todo ser humano? É um ser criado por Deus. João 1,12, por favor. João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem em quem? No seu nome. Então, na hora que você recebe ao Senhor, você deixa de ser um ser criado por Deus, criado à sua imagem e à sua semelhança, e passa e se torna um verdadeiro quê? Filho de Deus. Então, quando Jesus diz que ela não era bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, o que eu entendo é deitar ao ser criado por Deus. Por quê?
Quem é o pão? Vamos lá para João 6,35. João 6, aliás, vamos para 32 para a gente entender tudo, tá? João 6,32. Disse, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. 34. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35, vem a revelação. E Jesus lhe disse, eu sou o quê? O pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá o quê? Sede. Aí versículo 48, o que é que diz o versículo 48? Ele diz para nós, 48, eu sou o quê? O pão da vida. Amém? Então, quando a gente liga os contextos e vai lá para o texto, Mateus 15, 26, por favor. Quando a gente liga os contextos e vai para o texto, né? O que é que nós estamos vendo? Não é bom pegar o pão dos filhos, que é o Senhor Jesus, e deitá-lo aos cachorrinhos, ao ser criado. Então, Jesus, aí você vai para o contexto do versículo 24. Qual foi o contexto do versículo 24? Aliás, acho que é 23. É isso, 24. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem, irmão? De Israel. Então, quando você vai para o texto e compara e faz, como se diz, né? Na boa linguagem, a exegese do texto, né? Quando você disseca ali o texto, comparando o texto com outros detalhes, quando você busca do Espírito Santo, o que realmente o texto quer falar para nós, a gente vê que essa mulher entendeu que Jesus era o verdadeiro o que, irmão? Tesouro. E ela não abriu mão desse tesouro. Essa mulher entendeu que ela deveria buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas seriam o que, irmãos? Acrescentados. Então, queridos, é uma verdadeira aula para mim, é uma verdadeira aula para você. Quais são as nossas prioridades? O que é que nós temos feito? Às vezes, quando a gente acorda, já acorda meio atrasado, né? E a gente não tem buscado. Eu confesso a vocês que eu estou meio devedor aqui, em Pernambuco. Aqui em Pernambuco eu estou buscando muito a Deus no final do meu dia. Estou dando o meu resto. Quando eu estava lá em Aracaju, eu podia dormir de meia-noite, 1h da manhã, mas 4h da manhã eu acordava. Eu tinha que levar meu filho para os colégios de 6 horas. Mas de 4 a 5h30, eu tinha 1h30 na presença do Senhor. Às vezes não era fácil, mas eu lavava o meu rosto. Muitas vezes eu amornava uma água, colocava lá um limãozinho, é bom, né? E tomava aquela água quente com limão, né? Água morna com limão quente não, morna com limão, né? Aquilo me despertava, aquilo fazia limpar os meus poros, mas eu estava ali acordado na presença do Senhor. Mesmo que depois do almoço eu tivesse que dar uma cochilada pelo menos de 1h, meia hora, porque ninguém é de ferro, né? E eu tinha o dia todo para fazer as reuniões. Então eu buscava desse jeito. A gente tem que ter prioridade na vida. Às vezes tem prioridade de certas pessoas que é ganhar dinheiro. Mas a gente tem que ter prioridade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, que as demais coisas são acrescentadas. A gente tem que ter prioridade para ver qual é o nosso verdadeiro que? Tesouro. Porque se a gente busca o verdadeiro tesouro, as demais coisas serão que, irmão? Acrescentadas. Então, essa mulher, põe lá no versículo 26, ela dá uma aula para nós, quando ela chega diante de Jesus e ele adora ao Senhor. E Jesus diz, ele porém respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Aí vem a grande revelação, o grande start que essa mulher nos dá. Qual é? Versículo 27. Ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem de quê? Migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Vamos lá. O que é que eu entendo aqui? Meus irmãos,
compreender toda a Bíblia, só Deus. Tem muitas áreas que eu leio e eu não entendo. Você vê o nosso missionário, um homem com uma larga experiência com Deus, mais de 60 anos em comunhão com Deus, mas a simplicidade do nosso missionário. Tem assunto que o pessoal pergunta e o próprio missionário diz: não, esse assunto eu passo. Não é que ele não entenda de certas coisas, ele pode até entender porque alguém falou, mas ele não tem a revelação de Deus. E ele, na posição que ele tem, ele sabe que é formador de opinião, ele prefere se calar do que falar algo que vai levar a pessoa para uma fé imperfeita. Então nem tudo a gente compreende, né? Às vezes tem pessoas que vêm me perguntar certas coisas, eu digo: irmão, vamos orar sobre esse assunto, para que Deus abra o entendimento meu e seu, porque eu não tenho um entendimento sobre isso. Então a gente precisa ter esse esclarecimento. Então o que é que essa mulher diz, né? Migalhas, ou seja, um versículo que Deus te abriu o entendimento é o suficiente para você vencer. Qual é o versículo que Deus te deu entendimento? Qual é a compreensão que você tem? A palavra de Deus é luz. Jesus é a luz do mundo. Quando você ilumina, é a mesma coisa. Se eu apagar todas as luzes aqui da igreja, fechar toda a igreja com plástico preto e deixar a gente tudo no escuro, se eu pegar uma caixa de fósforo e riscar um fósforo, pastor, é uma luz tão fraquinha. Mas todo mundo que estiver nesse ambiente vai ver aquela luz. E aquela luz vai se fazer diferente no meio das trevas. Então é isso que acontece. Com um entendimento só que você tiver da palavra, com um tesouro, com a pérola, como ele falou lá, né? Com aquela joia preciosa que você tem da palavra de Deus, você muda tudo. E é isso que Deus está falando para nós nessa manhã. Qual é o nosso verdadeiro tesouro? Quais são as prioridades que nós temos colocado? A palavra do Senhor diz para nós, versículo 28, então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ou seja, Jesus viu que o entendimento dela estava acima do entendimento de outras pessoas. Jesus viu que ela colocou a verdadeira prioridade, que era buscar a Deus, que era ter entendimento com Deus, que era estar na presença de Deus. Jesus viu que aquela mulher deixou as outras coisas de lado. E aí o que é que aconteceu? Seja isso feito para contigo como tu deseja. Qual era o desejo daquela mulher? Que a filha fosse o quê? Liberta. O que é que isso me ensina? Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor. Tem prazer também no Senhor. E Ele te concederá o que deseja o quê? O teu coração. O prazer daquela mulher foi perseverar na presença de quem? De Deus. E como ela perseverou na presença de Deus, Deus atendeu o desejo do coração dela. Irmão, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão o que, irmão? Acrescentadas. É uma receita simples, mas nós temos dificuldade de fazer. Nós muitas vezes ficamos atabalhoados com outras prioridades e a gente esquece de orar, a gente esquece de ler a Bíblia, a gente esquece de vir, né? Me perdoe a expressão que eu vou usar, a brincadeira que eu vou usar, né? Mas uma amiga nossa, da obra do Senhor, né, de outro estado, ela falou uma verdade, né? Ela disse: infelizmente o Covid se converteu. Porque todo mundo acha que o Covid está dentro das igrejas. Ele se converteu. As pessoas não querem vir para a igreja, estão com medo de vir para a igreja, porque o Covid se converteu. Ela acha que se vir para a igreja vai pegar o quê, irmão? O Covid. Ela vai para supermercado, ela vai para banco, ela vai para lotérica, ela vai para um monte de coisa, vai para a praia, vai para um monte de coisa. Mas o único lugar que ela tem medo de vir é a igreja, porque o Covid se converteu e ela vai pegar o Covid, né? É triste a gente constatar isso, né?
É triste a gente ver as pessoas dando as desculpas das mais esfarrapadas para não vir à casa do Senhor, né? A gente vê, e Deus está olhando a prioridade. Deus está fazendo uma seleção, irmãos, de quem realmente serve a Ele e quem realmente não serve. Isso Deus está permitindo porque quando vier a grande tribulação, que as igrejas não vão estar mais atuando, que os pastores não vão ter mais condições de pregar, e como é que vai ser a vida dessa pessoa? Ela vai se render à besta? Ela vai se render ao anticristo? Então a gente tem que ver, irmãos, porque nós estamos numa liberdade, a pessoa não aceita. Então, e ela disse, sim, Senhor, por favor, é 28 que nós estamos, meu amado. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou o quê? Sã. Vamos voltar ao nosso início? Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentados. Mateus 13:44, 45 e 46. Mateus 13, 44, 45, 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Versículo 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Versículo 46, por favor. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e o que? E comprou. Amém? Então, qual é o nosso verdadeiro tesouro? Vamos ficar de pé? Vamos buscar a Deus. Os irmãos que estão na transmissão, ou que estão depois, né? Tem muita gente que fala agora que voltou ao trabalho, que está nos assistindo depois. Então, meu querido, que essa palavra possa demonstrar para você o seu verdadeiro tesouro. Pai, eu me coloco diante da tua presença, unindo a minha fé com a fé da igreja, unindo a minha fé com a fé desses meus amados que estão assistindo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube da nossa igreja. Que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar a termos a verdadeira prioridade. Que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Meu Deus, olha para nós, perdoa-nos, porque muitas vezes, meu Pai, nós não temos o verdadeiro tesouro, que é o Senhor Jesus. Nós não temos o verdadeiro tesouro, que é o Senhor. Meu Pai, como é lindo a gente ver uma mulher cananeia, apesar de tudo que ela estava padecendo, apesar de aparente do Senhor não dar atenção a ela, dos discípulos mandar o Senhor despedir ela chega até o Senhor e adora o Senhor. Mas ela adorou quando? Quando estava tudo fácil? Não. Ela adorou o Senhor quando estava a vida dela atribulada. Quando ela olhava para sua filha e via ela miseravelmente endemoniada, ela não reclamou, ela não murmurou, ela não questionou o Senhor, ela simplesmente te adorou. Jesus, ajuda-nos a te adorar, porque o Senhor busca verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos estar diante do Senhor. E eu venho diante da tua presença, meu Pai, clamar o teu fogo, clamar o teu poder e a tua unção sobre a vida deste povo que está aqui na igreja, deste homem, desta mulher, pedindo o teu poder do alto da cabeça até as plantas dos pés, destruindo, desarraigando, desalojando toda a influência do maligno. Pai, eu clamo o teu fogo, eu clamo o teu poder, eu determino que todo o mal que tem se levantado na vida e na família desse homem, dessa mulher, em o nome de Jesus,
toda obra do diabo, toda ação do inferno, toda ação de Satanás, toda ação que o inferno tem lançado sobre essas vidas, em o nome de Jesus, saiam, saiam e não volte nunca mais. Sobre o teu povo seja a tua bênção, e eu peço a tua bênção sobre essa família. Por favor, entregue o azeite aos irmãos que estão aqui na igreja. Você que está de casa, se você tiver um azeite, pega para eu consagrar. Se não tiver um azeite, pega uma latinha de óleo, pegue um shampoo, pegue um perfume, pegue água, pegue algo que seja líquido, para que a gente possa consagrar. Pai, eu uno a minha fé com a fé dos meus queridos irmãos, pedindo ao Senhor que o Senhor tire toda e qualquer manipulação humana, e em cada molécula deste azeite, em cada molécula, coloque o teu poder, o teu fogo, a tua unção, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, no nome de Jesus, alcançar e libertar completamente essas vidas. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, salvar e transformar essas vidas. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, em cada molécula deste líquido, colocar o teu poder e o teu fogo. E essa pessoa, quando usar esse líquido, em o nome de Jesus, o brilho do Senhor, o poder do Senhor esteja sobre essa família. Pai, eu declaro que todas as famílias que estão conosco nessa fé, nessa oração, está por ti abençoada. Eu declaro que essa família é do Senhor Jesus, que essa família está abençoada, e que toda a obra do diabo na família desse homem, dessa mulher, caiam completamente por terra, em nome de Jesus. Pai, sobre cada família aqui representada, seja a tua bênção. Que todos digam amém e graças a Deus. Por favor, pode sentar. Meus irmãos, a Albeira Luana vai passar aí para vocês, tá? Os envelopes de dízimo, de oferta, a nossa comunhão para o final do mês. Fica à vontade que ela vai explicar aí, do dia 28, né? Colocaram, né? 28/9, né? Então, veja aí que ela vai falar aí com vocês, tá? Fica à vontade. E os irmãos de casa, CNPJ na tela, meu querido, já pedi para você. Isso, terminou, já bota o seu CNPJ na tela. CNPJ da Igreja Internacional da Graça de Deus. Pode passando aí, Luana, vai devagarzinho aí. Isso. 30902-803/0000100. Então, é o nosso CNPJ, Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9. Agência 0472, conta corrente Banco do Brasil agora, agência 0472, conta corrente 56098, dígito 7. Caixa, agência 0221, conta corrente 772627, dígito 5. Itaú, agência 0406, conta corrente 76526, dígito 3. E Santander, agência 3795, conta corrente 013002392, dígito 4. E lotérica Show da Fé, convênio 30912065. Ah, pastor, foi muito rápido. Não, tenha calma. Daqui a pouco nós vamos encerrar a transmissão, ela vai ficar disponível. Aí você começa a passar ela de novo, chega lá no final, pausa o banco que você deseja e aí anota direitinho e faz a sua transferência. Fazendo, mande para nós, para o nosso WhatsApp, 81 é o DDD daqui de Recife, Pernambuco, 3090-3300, 3090-3300, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, que Deus abençoe.